Seguindo a nossa programação, discutiremos agora um dos temas mais correntes e sensíveis para o Brasil: desafios para a educação básica. Para facilitar este debate, convidamos ao palco Caio Garcês, mestrando em Educação pela UCL e membro da comissão organizadora do evento. E para debater o tema, temos a honra de convidar ao palco o senhor Cid Gomes, senador da República, ex-governador do Ceará e ex-prefeito da cidade de Sobral, no Ceará. À frente dos cargos executivos, Cid realizou diversos projetos na área de educação que deram destaque ao Ceará e à cidade de Sobral no índice IDEB, tais como o Programa Alfabetização na Idade Certa e as Escolas Estaduais de Educação Profissional. Além disso, Cid já ocupou o cargo de ministro da Educação. Ficou breve. Também convidamos ao palco a senhora Maria Helena Castro, conselheira do Conselho Nacional de Educação. Maria Helena foi presidente do INEP, secretária executiva do MEC, secretária estadual da Educação de São Paulo, coordenou a implantação dos sistemas de avaliação da educação, SAEB, Enem e Provão, a implantação do PISA no Brasil e presidiu o Comitê Gestor da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. E para compor o painel, temos a honra de convidar ainda a senhora Raquel Franzin, que é educadora, coordenadora do programa Escolas Transformadoras do Brasil e da área de educação no Instituto Alana, uma organização da sociedade civil que busca a garantia de condições para a vivência plena da infância. Raquel dedicou 14 anos ao ensino público na rede municipal e possui experiência de trabalho com jovens em medida socioeducativa e qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também temos a honra de convidar ao palco a senhora Débora Garofalo, professora... Débora é professora há 14 anos da Rede Pública de Ensino em São Paulo, onde atualmente leciona tecnologias e desenvolveu o projeto de robótica com sucata. Débora também é vencedora do prêmio Professores do Brasil na temática Inovação na Educação, vencedora do Desafio de Aprendizagem Criativa do MIT Lab e Top 10 no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Sejam muito bem-vindos. Bom. A Débora ou o Cid, o senador? Até. Débora. Boa tarde. Foi? Foi? Foi. Alô, som. Tá. Som, tá certo? Alô, som. 2, 3. Ok. Bom, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com esses nomes que são de grande relevância para o nosso debate de educação no Brasil. É um prazer estar aqui em Oxford. A gente vai ter um painel muito bacana. Convido a todos a participarem. Vai ser uma oportunidade incrível de aprendizado. Eu gostaria de iniciar, eu acho que a gente tem que dar um breve contexto. Infelizmente, sabe que a qualidade na educação do Brasil não é das melhores. A gente sabe que isso talvez seja um dos maiores entraves ao nosso desenvolvimento econômico, um desenvolvimento igualitário do país e um fator primordial de desigualdade social. Embora a gente tenha conseguido colocar mais de 90% dos nossos jovens nas salas de aula, ainda não conseguimos reverter inteiramente essa performance, essa baixa performance. Isso levanta discussões frequentes em temas como formação e valorização de professores, novas orientações curriculares, distribuição de recursos destinados à educação, entre os entes federativos, a privatização do ensino, mercantilização ou não. E, claro, também leva uma grande pergunta que é, afinal, onde ainda estamos errando? É com essa perspectiva que o nosso painel de educação do Brasil Fórum QI 2019 propõe questionamentos como: quais devem ser as prioridades do novo governo para mudarmos esse panorama? As mudanças propostas, as ações que estão sendo tomadas, são eficazes, são suficientes para alcançar uma educação de qualidade? Qual é o papel da sociedade civil? É preciso investir mais ou investir melhor, ou os dois?
como converter esse investimento nos melhores resultados, uma melhor aprendizagem dos alunos. Quais são as alterações estruturais necessárias para que a gente transforme a educação num agente para o desenvolvimento econômico, social do nosso país. Queria esclarecer um pouco da dinâmica antes de começarmos. Cada um dos presentes vai fazer uma fala inicial de 10 minutos, trazendo suas reflexões sobre o tema, proposições, seguida de um jogo de perguntas propostas por mim e também com o auxílio da plateia. Peço que os palestrantes busquem respeitar, sempre que possível, o tempo. Não gostaria de ter mais cortes na educação, então vamos continuar. Vamos nos limitar. Eu acho que podemos começar. Para iniciar e contar um pouco da visão sobre os desafios, acho que nada mais justo para passar a palavra para a professora Débora. Afinal, enfim, vive esse desafio de educação diariamente na sala de aula. Então, com a palavra, professora. Muito obrigada. É um imenso prazer. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, né? Deixa eu ver. Alô? Agora eu acho que foi. É um imenso prazer estar aqui com vocês, principalmente por ser professora da escola pública. Eu tenho orgulho de falar que eu sou professora da escola pública e de ter construído a minha carreira dentro do ensino. E, diante disso, ter a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês hoje é fundamental. É fundamental para milhares de vozes que estão no Brasil, de professores, que ainda não têm essa oportunidade de ter essa voz. Então, por isso que se torna mais fundamental que esses professores ocupem os seus espaços dentro da sociedade e que cada vez mais possamos debater e falar sobre educação. E, para começar a minha fala, eu dividi ela em dois aspectos. Eu vou perpassar um pouquinho sobre os problemas da educação como professora, no chão da escola pública, e depois apontar os caminhos que, dentro dessa concepção, como professora, também são viáveis para a gente alavancar a educação. E, diante disso, eu vou começar falando que nós estamos no século XXI com uma escola do século XIX. É duro falar isso, porque nós não avançamos. A escola ainda é um lugar, infelizmente, que os alunos ficam enfileirados um atrás do outro. Desde sua concepção, ela é assim. A única coisa que foi retirada da escola foram os chamados púlpitos, né? Aqueles que o professor tinha um tablado e que exercia, então, essa transmissão de conhecimento. Isso é muito triste se a gente pensar que as nossas crianças hoje requer outros cuidados. Elas aprendem de uma outra forma, não é mais dessa forma. E nós estamos vivendo num mundo totalmente contemporâneo, um mundo totalmente globalizado, diante de novas tecnologias. Nós estamos no mundo com a indústria 4.0, a internet das coisas, a inteligência artificial. E quem de nós aqui hoje não utiliza o celular, um meio extremamente tecnológico, para pagar suas contas, para ver notícias? Mas e a escola? Isso está dentro da escola? Infelizmente ainda não. E aí eu levantei alguns dados para a gente poder começar a ter essa nossa conversa, que é o último censo feito pelo INEP. 11% de 160 mil escolas públicas do Brasil, 11% tem o laboratório de ciência. 24% tem a questão da acessibilidade. 32% tem a quadra de esporte. 36% tem a biblioteca. 47% tem rede de esgoto. 61% tem internet. 49% dessas escolas têm laboratório de informática. 74% existe a coleta seletiva e 94% possui rede de energia. Só por isso a gente já começa a ver que a educação vai mal. E eu vou falar por mim, como uma professora da periferia da cidade de São Paulo. Eu leciono dentro de 4 grandes comunidades, favelas. E eu sei que a escola para as minhas crianças é o lugar mais importante que eles têm na vida. Por quê? Porque é ali onde eles têm amor, é ali onde eles têm respeito, é ali onde eles podem ser alguém na vida, mas principalmente é ali a área de lazer dessas crianças. Infelizmente, as crianças passam Natal e Ano Novo dentro da escola. Então, a gente vê a importância que é para quem realmente precisa a escola.
E dentro desse contexto, como a gente alavancar uma aprendizagem como professora, as dificuldades são muitas. E são classes superlotadas. Nós não promovemos uma inclusão do jeito que nós, professores, gostaríamos, porque as políticas públicas, muitas vezes, não escutam os professores. Elas executam. E chega para o professor ficar equilibrando a balança. Então, o professor tem dentro de uma sala de aula 35 alunos, mais as crianças que ele precisa dar atenção, que são as crianças com inclusão. Hoje eu sou professora de 780 crianças, dentre dessas quais 40 têm problemas com essa questão da acessibilidade e que tem alguma necessidade especial. E como o professor, então, divide dentro dessa balança que é tão injusta, ofertar qualidade e equidade? Então, são muitos os problemas a serem superados dentro de uma educação pública. E não paramos por aí, né? Nós também temos falta de gestão, a má distribuição dessas rendas dentro das escolas e estamos diante de um governo que ainda não entendeu qual é a prioridade na educação, porque cada vez que há uma dança das cadeiras, infelizmente isso é sentido aonde mais precisa, que é o chão da escola pública. E não paramos por aí, né? O Brasil, na classificação da OCDE, ficou em penúltimo lugar. No PISA, nós também estamos ranqueados como os últimos, tendo um problema grave de matemática e interpretação de textos. Infelizmente, um outro estudo feito pela Fundação Varken Foundation, que é a organizadora do Global Teacher Prize, colocou o Brasil como último país em valorização docente. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque no Brasil nós não queremos mais ser professores. A situação é muito grave. Como ser professor diante de uma situação? E o professor, ele não acarreta só esses problemas da educação. Nós lidamos com seres humanos. Precisamos ter preparo também psicológico para enfrentar tudo isso. Quando eu cheguei para trabalhar na minha comunidade, eu me arrependi amargamente de uma primeira proposta que eu fiz para os meus alunos, que era uma coisa simples. Vamos estudar o nosso bairro. E nessa primeira pesquisa, o que apareceu foi gente morta. Me chocou. Não chocou eles, porque eles falaram, professor, isso é a coisa mais natural do mundo. Isso é o que a gente vive diariamente. Então, que sociedade é essa que nós estamos procurando, que não prioriza de fato a educação pública brasileira? Então, precisamos ter esforços, precisamos ter caminhos para que conseguimos realmente alavancar uma educação de qualidade. E isso perpassa, principalmente, força de vontade. Nós estamos, sim, vivendo uma crise fiscal, mas outros países decidiram por caminhos diferentes. Não é cortar gastos da educação. Investimento, resolveram investir. E é isso que transforma, de fato, a nossa educação. Nem tudo é problema, né? Eu comecei enumerando os problemas, mas nós temos que também verificar que nós avançamos. Pela primeira vez na história, nós construímos a Base Nacional Comum Curricular, que ouviu, de fato, centenas e milhares de professores. Isso é um ganho, isso é um avanço, porque pela primeira vez nós norteamos o ensino, o que cada criança em cada estado precisava ter de currículo mínimo, sendo isso um pré-currículo para que todas as secretarias e municípios pudessem debruçar sobre isso e construir o seu currículo. Porém, diante de tudo isso, nós também temos a alegria de falar que por 3 anos consecutivos nós levamos a nossa educação a nível mundial. Participar do Global Teacher Prize foi, sem dúvida, colocar o Brasil no ranking que existe qualidade, sim. Apesar de toda essa diversidade, nós estamos num caminho certo, nós temos professores de excelência e esses professores precisam ser reconhecidos. Essas práticas desses professores precisam ser alavancadas. E aí, então, como começar a mudar um pouco disso? Nós precisamos contextualizar, de fato, a tecnologia na sala de aula. Não dá mais para ficar sem ela. E aí eu gostaria de explanar rapidamente sobre o trabalho de robótica com sucata, que nasce dessa vontade, então, de transformar essa sociedade através da tecnologia. Mas ela não foi construída de algo que puxa, é mais um projeto, é mais uma coisa. Não, porque ela foi construída pelos alunos. E o problema que eles me relataram era a questão do lixo.
como professora de tecnologia, eu fiquei pensando, puxa, como é que eu posso falar de programação, como é que eu posso falar de robótica sem atacar de fato a questão do lixo? E aí então nasce o trabalho, que consistiu em aulas públicas, essas aulas públicas batendo de porta em porta na comunidade para sensibilizar a comunidade que é muito carente. E outra coisa que eu coloco para vocês é que eu tenho 80% dos meus pais estão presos. Então as minhas crianças não têm família. A escola é a família dessas crianças. E era necessário, então, tomar uma atitude de proporção maior. A gente precisa, de fato, integrar essa escola com essa sociedade. E recolhendo o lixo das ruas, pesando, lavando e voltando para a sala de aula para exercer o pensamento crítico, o pensamento científico, mas também a inventividade e a criatividade, já que essas crianças não aprendem mais com transmissão de conhecimento. E nós, professores, não somos transmissores de conhecimento, nós somos mediadores. Então, era necessário tomar uma atitude e reverter essa situação. E desse trabalho, então, passados quase 4 anos, nós tiramos das ruas 1 tonelada de materiais recicláveis, lixo eletrônico, lixo de sucata, transformados em protótipos. Mas mais do que isso, essas crianças aprenderam que não é o lugar que determina o que eles podem ser na vida, são eles. E que eles podem sim ser protagonistas da sua história, e que eles podem sim ter na escola pública o ensino de robótica e o ensino de programação. E alavancamos o IDEB, nós saltamos do IDEB, que era baixo na nossa escola e ainda está um pouco abaixo da média, mas nós saltamos de 4,2 para 5,2. Nós combatemos a evasão escolar em 93%, nós combatemos o trabalho infantil em 95%. Mas mais do que isso, nós conseguimos devolver dignidade para a vida das pessoas, já que a minha primeira aula pública, eu realmente embrulhei o meu estômago, porque, e me desculpem se eu chorar, porque eu vi as crianças morando com rato. E é muito triste você ter essa condição, que teu aluno não tem o que comer, que teu aluno precisa da escola. E você tem que encontrar essa realidade e você ainda tem que apresentar resultados. E você ouvir que professor não ensina ou não tem qualidade na educação. Então, a gente, quando pensa em educação, a gente precisa realmente pensar como um todo. Nós não vamos sair daqui hoje com todos os problemas resolvidos, mas a gente precisa dialogar mais. E precisa valorizar esse profissional. E de que forma isso? A formação do professor ela é muito ineficaz ainda no país, infelizmente. Eu tive a sorte de cursar o antigo magistério, que era uma escola de professores a nível técnico, onde a professora que eu sou hoje, eu devo essa escola. Porque desde o meu primeiro ano, eu estava no chão da escola pública, então eu já sabia o que enfrentar. Quando terminou meus 4 anos, eu sabia exatamente o que eu ia enfrentar pela frente. Hoje, infelizmente, os órgãos que regulam as faculdades, né, não tem mais esse ensino. Então, ele é deficiente sim, porque fica muito na teoria e quando o professor lida ali na prática, ele não consegue resolver tantos problemas. Não existe formação continuada, é necessário que a gente invista, então, em formação continuada. Isso é necessário, o professor precisa de tempo para estudar, porque o trabalho do professor não termina naquela aula. O professor ele vai embora para casa com muitas coisas, ele vai levar tudo isso para casa. Então, ele precisa de tempo, sim, a gente precisa reorganizar essa educação. Outra coisa é plano de carreira. Por que ninguém mais quer ser professor? Porque não existe um plano de carreira, né? O professor fica anos ali naquela vida e ele não vê uma evolução daquele trabalho dele. Igual, eu sou bolsista da CAPES. Eu tenho orgulho de falar isso, e se não fosse isso, eu não estaria cursando mestrado. Então, como tirar a única coisa que o professor também tem como pesquisador para continuar estudando, para continuar se atualizando? Então, é importante que a gente não tire os gastos, mas que a gente faça essa balança e realmente aloque esses gastos para que a gente possa ter uma qualidade. Não é uma troca, não dá para tirar um lado, né, e descobrir um santo. Não, tudo é importante na educação, a educação como um todo. E a gente precisa aprender a fazer essa balança. Bom, além de tudo isso, eu queria falar também que a gente fala muito em altas expectativas para os alunos. E é fundamental que nós tenhamos altas expectativas para todas as crianças que estão ali.
Mas é necessário falar também que a gente precisa ter altas expectativas para os professores. Porque isso também não é colocado. Prioriza-se muito a educação na ponta, se o menino está aprendendo, mas e a condição que esse professor? O professor, ele precisa estar participando de debates públicos, ele precisa estar fomentando políticas públicas. Quem faz educação no chão de uma escola pública é o professor. E nem sempre ele participa desses debates. Então, é fundamental que esse professor ele comece a ganhar voz. E, tenho tempo ainda? Eu vou fazer um corte. Vai fazer um corte. Mas a gente volta para você já já. Não, eu só vou encerrar a minha fala mesmo, Ok. por isso que eu te perguntei. Para, de fato, a gente consiga mudar algo de fato, eu vou terminar com uma frase do Mandela. A maior arma que nós temos para transformar uma sociedade é a educação. Obrigada. Muito obrigado. Eu acho que não tem prova maior, um agradecimento maior. Enfim, obrigado pelo convite ao diálogo, obrigado pelas contribuições. Acho que foi muito enriquecedor e acho que todo mundo sai daqui com um pouquinho a mais para a gente conduzir essa mudança. Agora eu gostaria de passar a voz para a Raquel. Raquel, gostaria que contasse um pouquinho mais do trabalho do Instituto Alana e do papel da sociedade civil. Acho que tem muito a acrescentar também. Então, por favor, Raquel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. Boa tarde a todas, a todos. É uma honra para nós trazer aqui um pouquinho da voz da sociedade civil organizada, que no Brasil tem um papel super importante nas transformações da educação. Eu sou professora, também como a Débora, e vou pedir licença a vocês de fazer uma fala aqui, hora falada, hora lida, para não incorrer em um erro de sair do tempo, e perder o foco. Bom, se eu pedisse a vocês que fechassem os olhos agora e pensassem numa imagem de escola, que imagem de escola é essa que viria? Sabe que é legal quando a gente é professora, a gente fala, as pessoas acreditam e fecham os olhos. Né? Mas fazendo essa pergunta para muitos, já surgiu professor, merenda, lousa, giz. E existe uma imagem que surge constantemente na voz de educadores, educadoras e sociedade de um modo geral, que é a chamada. Sabe o momento da chamada, de verificação de presença? Não sei se aqui no Reino Unido tem, mas no Brasil é muito comum. Número 1, número 2, número 3, número 4. Na época que eu comecei a trabalhar como professora, no finalzinho dos anos 90, ia até o número 45. E a gente ainda tem muitas cidades brasileiras que esse número vai chegando até lá. Esta imagem eu trago comigo para trazer um desafio. Eu fiz um recorte de um dos muitos desafios da educação brasileira, mas eu trago aqui essa imagem da chamada de presença das escolas como uma imagem representativa de um dos desafios da educação brasileira. Esse desafio é o de reconhecer quem são os sujeitos da escola, quem são os sujeitos da educação. Quem são os números 1, 2, 3 das nossas escolas? Quem são as professoras? Quem são essas famílias que alguns insistem em chamar de famílias desestruturadas? Quais são os saberes? Quais são as práticas sociais? O que essas crianças já fazem, já sabem, brincam, onde moram, como se relacionam com a comunidade para além dos muros da escola?
Reconhecer quem são os números 1, 2, 3 e assim por diante é uma tarefa e é um grande desafio da micropolítica, aquela que acontece diariamente no chão e no cotidiano das escolas, como também é um desafio da macropolítica educacional brasileira, que é o conjunto de políticas construídas por atores de redes, escolas, legislativo, União e estados. Não se faz educação pública de qualidade no Brasil sem conhecer, sem reconhecer a história do nosso povo, a história das nossas crianças, sem entender quais são os fatores que hoje atravessam as trajetórias escolares de quem está na educação. Sem saber com quem e para quem é feito este trabalho. Parece óbvio falar isso, mas não é óbvio. Nós fazemos políticas às cegas para a educação. Essa perspectiva nos desafia a assumir a posição de identificar as vulnerabilidades e as potências de quem vive e de quem faz a educação brasileira. Nós precisamos reconhecer os fatores sociogeográficos, étnico-raciais, econômicos, como o ministro Barroso ontem citou, a desigualdade de renda atravessa a trajetória educativa dos nossos estudantes, assim como outros fatores como culturais e religiosos. Mas assim como nós devemos reconhecer essas vulnerabilidades e essa enorme desigualdade que atravessa a trajetória dos estudantes, a gente também precisa aprender a enxergar as potências dos que fazem a educação brasileira. Sem a gente reconhecer pessoas com deficiência, mulheres, estudantes transgêneros, as diferenças religiosas e culturais que hoje habitam a educação pública, é impossível fazer escola, é impossível fazer política. A diversidade é uma potência. Todas as diferenças e todas as desigualdades hoje estão dentro, ao mesmo tempo, da escola brasileira. E qual é o nosso papel diante disso? A escola precisa ser o espaço para cada um. A gente acredita muito, como a Benedita estava falando, que as políticas precisam identificar os obstáculos que fazem com que alguns não tirem o proveito da extraordinária jornada que é a educação, em termos de ciência, de conhecimento humano, de conhecimento emocional, social e estético. E a gente precisa não só identificar que obstáculos são esses no processo de ensino-aprendizagem, como a gente precisa criar apoios, condições. Não dá mais para falar de educação sem pensar em quais são as condições que são construídas para que todos, de fato, e para cada um, possa aprender. Como disse a Débora, em pleno século XXI, ainda fazemos a mesma educação para pessoas diferentes. É uma educação igual para uma diversidade de pessoas. A gente faz educação para os estudantes da chamada, para o número 1, para o número 2, para o número 3, que a gente nem sabe quem é. E a gente faz política também com essa perspectiva. Para a escola ser de cada um, ela deve dialogar com as realidades, com os sentidos, com os interesses e com as potências, como a Benedita falou hoje aqui, que todos nós temos. Isso, progressivamente, pode e deve ampliar os interesses e sentidos construídos, ampliando o repertório e abrindo espaço para novos interesses. A escola, para cada criança, para cada educador, ela é aquela que reconhece que somos ativos, curiosos e engajados no nosso processo de aprendizagem. Mas essa escola para cada um, ela não pode excluir o compromisso de fazermos uma política para todos, para todas.
No Brasil, o direito de todos à educação é relativamente recente. Ele nasce na Constituição de 34, na era Vargas, e nas décadas seguintes ele ganha status de dever do Estado, com obrigatoriedade e gratuidade do acesso. Da década de 30, passando pela ditadura militar, as estatísticas do próprio governo, as estatísticas oficiais, comprovam que a educação escolar não se efetivou como um direito para todos. A educação, durante esse período, era para bem poucas pessoas, em sua maioria homens, brancos e ainda assim homens brancos que permaneciam muito pouco tempo na trajetória escolar, uma média de 2 anos apenas. Não à toa, no início da década de 80, 33% da nossa população era analfabeta. Temos que celebrar e estarmos atentos que da década de 90 para cá fizemos um esforço sobrenatural de universalizar o ensino no Brasil. Há ainda um enorme desafio de universalizar a educação infantil, especialmente no segmento creche, e na etapa de 4 e 5 anos, assim como no ensino fundamental e no ensino médio, a escola ainda não é para todos, porque principalmente crianças com deficiência, populações ribeirinhas, populações do campo, habitantes da região norte do país e crianças das regiões periféricas das capitais não acessam essa escola para todos. Ela foi universalizada, mas ela ainda não é para todos. Para essas crianças, o direito não se efetivou. E o desafio de fazer uma educação para todos passa por construir e financiar políticas que criem condições e oportunidades para todas as crianças que são diferentes e enfrentam situações desiguais. Quero aqui lembrar que ontem, em Londres, diversos debatedores reiteraram que não se faz segurança pública, desenvolvimento econômico sem financiamento. Educação também não. E hoje nós não podemos retroceder nenhum milímetro. A gente não pode deixar nenhuma pessoa para trás, como na nossa história a gente deixou. As manifestações ocorridas por nós, professoras e professores, na semana passada em todo o Brasil, mostram que nós que fazemos a educação não vamos aceitar qualquer educação e uma educação cortada. Tampouco iremos aceitar que alguns vão para a escola já determinados do que eles podem ser ou até onde eles podem ir. A gente precisa avançar e para isso eu quero dizer aqui que nós temos o caminho, nós sabemos como e para onde avançar. O Brasil tem uma lei de diretrizes e bases de educação de extremo progresso e avanço, nós temos um plano nacional de educação, nós temos metas, a gente sabe o que é prioridade. A gente tem uma base nacional curricular comum e temos inúmeros outros dispositivos legais que falam qual é o caminho. O desafio atual é a gente não se afastar desse caminho, é trazer pessoas para perto e é aprimorar o que ainda é necessário, trazendo o princípio da equidade para a construção e para a consecução da implementação da política no dia a dia e nas políticas públicas. Para concluir, nós no Instituto Alana acreditamos nesta educação para cada um, para todos, e que honre. A nossa missão é honrar a infância, é uma missão que a gente faz com um pacto social, mas que essa missão, na educação, ela honre a integralidade da criança, do adolescente, do educador. A gente acredita na escola como um espaço privilegiado para as pessoas poderem se educar, capazes de criar vínculos consigo mesmas, com o outro e com o planeta. Hoje a gente falou muito disso e a gente vive hoje uma crise ambiental. Não é possível a educação não fazer uma leitura apurada da urgência de vida humana que está na Terra. Essa escola que a gente acredita é a escola que ajuda a compreender
e enfrentar os desafios individuais e coletivos. É uma escola que precisa fomentar o protagonismo, a criatividade, a participação em processos de tomada de decisão. Uma das metas do Plano Nacional fala em gestão democrática, a gente precisa perseguir isso. Essa educação que eu estou falando aqui, ela não pode ser um privilégio para alguns, como no Brasil ela muitas vezes vem na perspectiva da educação privada e em detrimento da maioria. Ela é um direito de toda criança. Essa educação que prepara para a gente também transformar as nossas realidades e as realidades coletivas. A gente não pode reproduzir mais essa desigualdade educativa, porque a gente reproduz muitas desigualdades, de não aprender a ler, de não aprender a escrever no tempo certo, mas a gente também tem reproduzido uma escola que é desigual na perspectiva de potencializar a agência de transformação das pessoas. Por isso, o nosso papel como sociedade civil organizada tem sido investir em pesquisas, em publicações, em filmes. A gente acredita muito no cinema como uma ferramenta de divulgar e de trazer aquilo que dá certo. E a gente acredita que é importante trazer visibilidade para a educação como locus de transformação da sociedade e da própria escola. A gente acredita que sistematizar e comunicar esses desafios e essas soluções que as escolas vêm criando, elas auxiliam no aprimoramento das políticas públicas, aquelas que eu me referi no início da conversa, que são as políticas do cotidiano e as macropolíticas. Essa comunicação e essa sistematização por meio de livros, de filmes, ela fortalece quem está no chão da escola, ela desafia quem ainda é incrédulo do poder da educação e ela valoriza as soluções que a educação de alma brasileira encontrou e tem encontrado. Aqui eu peço toda a licença e o respeito para dizer que a Finlândia é no Brasil também. Quem não conhece, precisa conhecer. Nós temos educadores, redes e inúmeras organizações sociais que hoje trazem quais são os caminhos, quais são as soluções para a gente superar os desafios. A gente está aqui do lado de uma, o Cid vai comentar logo mais, o Instituto Alana mostra isso, a gente entende que esse é o nosso papel como sociedade civil, é mostrar também aquilo que dá certo, é não ficar só exportando modelos e fórmulas que dão certo sim nos seus espaços. Com quantos milhões de habitantes? Porque a gente tem feito isso com 40 milhões de estudantes, negros, brancos, pobres, dentro da mesma escola, da escola pública brasileira. Eu concluo então dizendo que o nosso compromisso como sociedade civil organizada é um compromisso coletivo, não é individual, e que hoje falar de educação no Brasil é falar que isso não é uma responsabilidade só do pai, só da mãe, só das famílias. A criança é prioridade absoluta do nosso país, isso está no artigo 227 da Constituição, e a gente precisa ter educação cada vez mais afirmada e anunciada como um direito, mas um direito que não deixa mais ninguém nunca mais para trás. Obrigada, gente. Muito obrigado, Raquel, pelo convite ao diálogo, pelo convite à diversidade, pelo convite a uma escola para todos, individual, pensar em cada um. Queria passar a palavra agora ao senador Cid Gomes. Gostaria, então, da honra para contar um pouquinho mais sobre a toda a experiência nessa jornada de educação. Bom, alô, obrigado, Caio. Quero cumprimentar aqui a Raquel, cumprimentar a Débora, cumprimentar a professora Maria Helena. Está indo na inscrição. Opa, estou no contrário. Isso. Bom, eu vou começar pelo fim. Isso aí, essa transparência mostra a evolução do IDEB,
que é a avaliação dos alunos de quinto ano, final dos anos iniciais do ensino fundamental. Azul, Sobral, vermelho, Ceará, verde, Nordeste e roxo, Brasil. Então, se a gente olhar o ponto de partida aqui, 2005, a rigor não é um ponto de partida, tem uma história para trás ainda, mas Sobral já se colocava à frente do Brasil e essa evolução se manteve até pelo menos o último IDEB que foi realizado em 2017. O IDEB é feito nos anos ímpares. Então, Sobral tem um IDEB de 9,1, enquanto a média do Brasil é 5,5. E já se vê o estado do Ceará ultrapassando a média do Brasil. Então, eu falei de uma cidade, mas queria falar do estado também. O estado do Ceará, no último IDEB, ele evolutivamente, porque no IDEB de 2015 ele tinha 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, e no IDEB de 2017 ele passou a ter 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, avaliado aí o quinto ano, avaliado o quinto ano, na avaliação de quinto ano. A professora Maria Helena faz o... Mania de ser estatística. Correto. Bom, e o estado do Ceará também tem, dos 10 melhores municípios do Brasil, o estado do Ceará tem 7 entre os 10. Uma provocação aqui, já feita pelo Caio, é se a gente tem os recursos suficientes, né? Se precisa de mais dinheiro para a educação ou se precisa gastar com mais eficiência o dinheiro. Acho que esses dados do Ceará e de Sobral dão uma pista para essa pergunta. O Ceará tem metade da renda per capita brasileira. O Ceará representa 4,34% da população brasileira e tem apenas 2,1% do PIB nacional. E a gente está vendo que nesse estado foi possível se avançar na educação. Bom, então eu quis mostrar esses resultados para, de alguma forma, aguçar a curiosidade aqui de todos sobre o porquê e como se alcançaram esses resultados. Assim, particularmente, com muito orgulho, quero dizer que sou filho de pai e mãe professores. A minha mãe era professora da Rede Estadual de Educação, meu pai era professor universitário. E eu sempre acreditei que o poder público tinha duas tarefas intransferíveis. Se o poder público não as realizar, certamente vamos ficar com a deficiência, que são assegurar às pessoas o direito à vida, e isso, a meu juízo, se faz por um sistema de saúde justo, digno, e muitas vezes nem precisa também de tanto dinheiro. O Ceará já mostrou, através da criatividade, que programas como Agente de Saúde conseguiram repercutir na redução significativa da mortalidade infantil. Eu lembro, quando eu fui estudar em Fortaleza, fazia o terceiro ano, de cada 1.000 crianças que nasciam, 130 morriam antes de completar um ano de vida no Ceará. Hoje, o Ceará tem um índice de mortalidade infantil na ordem de 14, e Sobral, minha cidade, 7 a cada 1.000. Então, essa é uma função intransferível do poder público, assegurar direito à vida das pessoas. E a outra função, a outra atribuição, a outra importante missão, intransferível missão do poder público, é assegurar às pessoas direito a oportunidades iguais. E não há outro caminho para se fazer isso que não seja pela educação. É a educação que assegura às pessoas, com suas diferenças, com suas vocações, com suas características próprias, oportunidades iguais.
é o que eu chamo de decisão política. Se tomou uma decisão política, esse esforço lá em Sobral e que depois foi levado para o Estado, ele começou em 97. E a partir disso, nós iniciamos lá uma série de ações que foram as responsáveis por esses resultados que a gente viu nas transparências iniciais. Bom, obviamente que a partir da decisão política, a definição de prioridades através de um diagnóstico efetivo, isso quer dizer foco, objetivo bem definido e a partir de uma avaliação, de um diagnóstico real da situação. Definição de metas claras e incentivos profissionais. Eu vou tentar ser menos genérico e mais específico. Eu fui prefeito 2 mandatos. Nos primeiros 4 anos, a partir já dessa definição, dessa decisão de prioridade para a educação, toda a agenda clássica, se a gente procura uma agenda clássica de ação na educação, ela foi executada na Prefeitura de Sobral. Lembrando aqui, professores com nível superior, nós tínhamos apenas 40% na rede municipal. Passamos, num espaço de tempo muito curto, para 100% dos professores com formação em pedagogia. Nucleação de escolas. O município tinha 130 escolas e nós nucleamos para 34 escolas, enfrentando naturalmente uma cultura e os resultados foram mostrando que muito rapidamente esse seria um caminho correto. Eu tive muita ajuda na época, havia um financiamento do Banco Mundial, que chamava Projeto Nordeste. Projeto Nordeste. E isso permitiu que a gente reestruturasse a rede física. Essas 34 escolas ou foram novas ou foram completamente remodeladas, investimentos em equipamentos, investimentos em bibliotecas, toda a agenda tradicional. Ao final de 4 anos, eu resolvi fazer uma avaliação externa da educação pública da cidade de Sobral. E, pasmem, 62% das crianças com até 3 anos de escola não haviam aprendido a ler e escrever. E eu não podia nem colocar a culpa num adversário que tinha me antecedido, porque eu mesmo era o meu antecessor. Então, isso foi que acendeu a luz amarela e, a partir daí, nós compreendemos que se há, e sempre responderei, se for chamado a dizer uma prioridade para a educação, eu diria alfabetização na idade certa. Essa, para mim, posso dizer, é a bala de prata, de fato, da solução ou da melhoria do enfrentamento dos desafios que a gente tem nessa área. Bom, a identificação de uma agenda necessária e, a partir daí, estabelecemos metas, 70% de alfabetização no primeiro ano, isso quando nós implantamos essa agenda, 85% no segundo, e alcançamos em todos os âmbitos, batemos as metas em todos os âmbitos. Colocamos, monitoramento e avaliação, nós fazíamos 2 avaliações que não eram por amostragem, eram censitárias, todos os alunos do primeiro e do segundo ano. O Sobral foi o primeiro município a adotar o primeiro 9 anos no ensino fundamental. Sobral foi a primeira cidade que isso depois virou política nacional. Então, no primeiro e no segundo ano, nós avaliamos todas as crianças e temos por nome
nome e sobrenome por sala, qual é o resultado. E isso nos permitiu também comparar e os professores serem comparados, as escolas serem comparadas, o que criou uma emulação entre eles, e uma emulação positiva, e isso passou a ser algo realmente discutido, comentado em toda a rede municipal. E aí vai o que eu estou dizendo aqui, responsabilização e participação. Um passo fundamental também foi o processo de seleção de diretores. Isso foi tornado uma regra, né? Nós fazíamos uma seleção, depois um treinamento e uma avaliação e um treinamento, e o ranking de diretores permitia que os diretores escolhessem a escola em que queriam exercer as suas atividades. Foco no fortalecimento das competências e liderança dos diretores, formação e serviço, normas de autonomia escolar. Nós estabelecemos um per capita por aluno, e esses recursos, ao invés de serem decididos a partir de uma relação entre a escola e a secretaria, passou a ser um valor, um orçamento. A escola passou a ter um orçamento próprio para poder executar sem necessidade de demandas no seu dia a dia. Eu já havia feito uma referência à nucleação das escolas, e uma coisa básica também, que é, de fato, o cumprimento dos 200 dias letivos. Vale aqui uma observação. Eu lembro que qualquer problema que tinha na cidade, uma enchente, um bairro que a água levava, o local para onde eram deslocadas, o local para onde as famílias eram deslocadas eram as escolas, né? E isso acabava sacrificando o exercício dos 200 dias letivos. Então, nós passamos a ter isso como uma regra sobre a qual nada poderia interferir. Acompanhamento permanente dos indicadores que impactam a aprendizagem, acompanhamento de frequência dos alunos e frequência de professores. Adotamos lá um sistema que, se o aluno faltava mais de um dia, já uma pessoa da escola se deslocava para saber o que é que tinha havido. Em relação a professores também, um acompanhamento e uma ação para que não houvesse nenhuma falta. Formação e serviço dos professores, baseado no programa ensino, com foco na sala de aula. E aqui a implantação de um supervisor para cada 15 alunos, para cada 15 professores. Nós tínhamos essa divisão de atribuições, e toda a semana ou a quinzena era planejada a partir desse acompanhamento do supervisor. A avaliação externa semestral, eu já havia feito referência, há tempos, fazia no final do primeiro semestre, as salas que tinham percentuais abaixo da meta, já se permitia no segundo semestre fazer um acompanhamento e a consequente corrida pelo tempo perdido. Utilização gerencial dos resultados de aprendizagem, plano de ação para superar dificuldades, premiação e valorização de escolas e seus profissionais pelos resultados alcançados. Nós anualmente fazíamos um grande evento em que os diretores, os professores e as escolas que conseguiam atingir a meta e que ficavam acima da meta tinham o seu trabalho reconhecido. Essa estratégia de Sobral, isso para mim sempre é uma grande questão. Uma política é replicável? A gente certamente pode fazer uma belíssima creche, se pagar R$10.000 ao professor, se tiver apenas 5 alunos por sala de aula,
e se tiver um orçamento milionário para bancá-la. Uma experiência como essa é replicável, é universalizável? Óbvio que não, né? A experiência de Sobral é uma experiência replicável, é uma experiência universalizável. E isso já foi demonstrado no estado do Ceará. O estado do Ceará fez um esforço de um pacto onde os 184 municípios assinaram e pactuaram para que a experiência de Sobral fosse executada em todos os demais municípios. E aqueles números que a gente viu em relação ao estado do Ceará mostram que, com disciplina, com dedicação, com foco, com avaliação externa e com ênfase na alfabetização na idade certa, a gente pode fazer isso pelo Ceará. E creio que está na hora da gente fazer isso pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador. Deixa eu te passar a palavra para a Maria Helena. Por favor. Gente, o problema é o seguinte, o tempo se esgotou, eu tenho bem menos tempo dos que me antecederam, eu vou procurar chamar atenção para alguns pontos que me parecem muito importantes para a educação no Brasil, tá certo? E primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, foi ótimo, aprendi muito aqui. O que eu observei nesses 2 dias é que, seja no meio ambiente, por relação público-privado, transparência, judiciário, Ministério Público, AGU, os problemas são muito semelhantes aos problemas que nós estamos vendo na educação, né? Não é só uma questão de investimento, tem problemas de governança, tem problemas de gestão, de decisão de políticas. O que eu vou dizer é o seguinte, nós vimos aqui um depoimento impressionante da Débora sobre uma escola pública de São Paulo, tá certo? Nós estamos falando da cidade mais rica e poderosa do Brasil, uma escola pública de São Paulo, da periferia de São Paulo. Tem milhares de escolas semelhantes a essa da Débora. Eu já fui secretária estadual, fui secretária municipal de Educação de Campinas, além de ter sido presidente do INEP, secretária executiva do MEC, 2 vezes secretária de Ensino Superior e secretária de Ciência e Tecnologia. Então, eu tenho muita vivência no poder público, o que me mostra o seguinte, independente de ser São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, os problemas são parecidos, embora sejam diferentes, né? Eu acho que a experiência de Sobral é uma experiência que eu considero exemplar para o país. É uma experiência que mostra que a continuidade das políticas públicas é fundamental, especialmente na educação, porque na educação não tem, desculpa, governador, bala de prata. Tudo é de longo prazo, tudo é de médio prazo na educação. Não tem como nós resolvermos um problema. A saúde pode fazer uma campanha de vacinação e resolver um problema com uma campanha de vacinação. A educação não tem campanha de vacinação. Qualquer coisa que a gente queira resolver na educação demora. Exige decisão, planejamento, pensar nas consequências, monitoramento, avaliação para poder ir à continuidade das políticas, daquilo que funciona. Tem coisas que não funcionam, né? Dito isso, quer dizer, primeiro, a minha admiração pelo Ceará e o fato de que a experiência espetacular da Débora é uma experiência que se espraia não só no estado de São Paulo, como pelo país todo, né? Quais são, na minha visão, os maiores problemas da educação hoje no Brasil, né? Em primeiro lugar, é um problema principalmente de gestão, não é só de investimento também. Mas por que eu estou dizendo que é um problema de gestão? Porque a Débora mostrou que numa situação micro da sala de aula, tá certo? Ela tomou decisões independente do prefeito, independente do governador, independente do Ministério da Educação, né? Então nós precisamos, sem termos uma proposta muito forte, muito séria de formação e valorização dos professores, não tem como melhorar a educação no Brasil. É impossível. Essa, para mim, é a política mais fundamental para o Brasil melhorar
né? E é formação continuada, formação inicial, uma carreira que estimule os professores e criar uma cultura de valorização da educação na sociedade brasileira. Ainda não existe essa cultura de valorização. A Débora e outros aqui, a Raquel também estava dizendo, quer dizer, nós temos aqui um problema na nossa sociedade de não valorização da educação. Os pais e as mães, as famílias, os responsáveis não valorizam a educação das crianças como deveriam valorizar. Não valorizam. Por diferentes razões, talvez até pela desigualdade social, pela dificuldade de financiamento, pela dificuldade da vida das pessoas, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalha na minha casa há mais de 30 anos que ela fala: Dona Maria Helena, a senhora acha que ainda vou ter tempo de ir na escola para aguentar a reunião com o professor? E eu fico, você tem que ir, você tem que ir, tem que falar, né? Então, é dura a vida de uma pessoa que trabalha muito, chega em casa, tem que fazer uma segunda, terceira jornada de trabalho e depois ainda tem que enfrentar. Então, é preciso criar essa cultura de comunicação. Agora, então nós temos um problema de gestão, temos um problema de valorização de uma cultura que coloca, em primeiro lugar, os professores, os gestores das escolas públicas, em primeiro lugar. A escola pública no Brasil representa 85%, nós temos 56 milhões de alunos no Brasil. Isso é a população da França, tá certo? As pessoas não têm ideia do que é um sistema deste tamanho. Só na educação básica nós temos 43 milhões de estudantes no Brasil. 87% estão na rede pública, só 13% no setor privado. O setor privado digamos assim, não tem nenhum impacto na formação do futuro do Brasil. O futuro do Brasil depende da escola pública, depende dos professores da escola pública. Então, para ser rápida agora aqui nos meus recadinhos, quer dizer, primeira coisa o Brasil hoje tem uma agenda que foi descontinuada no atual governo. Nós não sabemos se o atual governo tem agenda ou não, porque até agora não tivemos a oportunidade de saber qual é o plano de ação do novo governo, pelo menos que eu saiba, não tem uma proposta, né? Mas independente de ter proposta ou não, os estados, os municípios têm escola, tem professor, tem rede, tem aluno, e a educação básica depende, sobretudo, dos estados e dos municípios, que eles é que estão ali com a mão na massa, entregando o dia a dia da escola. Então, em primeiro lugar, o que o governo federal tem que fazer é investir imediatamente numa formulação de um novo Fundeb. Quem é o representante do Ministério da Economia? É você? Então, por favor, olhe com muito cuidado para esse assunto, porque sem uma proposta decente para o Fundeb, não tem como fazer o sistema funcionar. Se o Ministério da Educação não estabelecer um diálogo com o Ministério da Economia, terá que fazer. Vocês vão ter que tomar a frente do negócio. Aliás, tem gente lá muito boa que entende de educação. Eu conheço. Pois é. Espero que sim. Não sei. Eu não sei se mandaram, porque eu não conheço nenhum dos que vocês mandaram. Mas vocês têm que tomar conta. Tem que tomar conta. Só para, sei lá, para reforçar aqui para todos, hoje, o valor aluno-ano do Fundeb, ele varia de R$ 2.900 a R$ 7.600 por ano. Para vocês verem a variação. O Fundeb é uma cesta de impostos. É uma cesta de impostos que considera os impostos de cada unidade da federação. Os recursos são distribuídos proporcionalmente ao número de alunos. O que acontece? Eu tenho o Ceará, com 2.900 e que recebe complementação da União, e tenho o mais alto de todos, R$ 7.600 por aluno ano, que é o Distrito Federal, né? E o São Paulo, por exemplo, tem um valor aluno ano bem inferior de R$ 3.980, quase R$ 4.000, inferior ao Distrito Federal, inferior a Roraima e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, tem município no Rio Grande do Sul que o valor aluno ano é de R$ 17.800 por aluno ano. E tem município no Ceará, Sergipe, Paraíba, que o valor aluno ano é de R$ 2.900. Não é justo. Não é justo. Então, nós temos um problema aí de equidade. Se não houver um mecanismo redistributivo dentro de cada unidade federada para redistribuir os recursos do Fundeb
nós não vamos melhorar o grau de equidade. É preciso considerar a diferenciação que existe entre os municípios brasileiros, que são profundamente desiguais em termos de arrecadação per capita, né? Então, isso é essencial para melhorar a qualidade e efetividade do Fundeb. É preciso ter mais equidade nessa distribuição. Também os recursos, de novo, o Ministério da Economia. Vocês viram que o Ministério... Já que o MEC não conversa, vamos conversar com o Ministério da Economia. Ministério... olha só. O Ministério da Economia precisa saber que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele tem um orçamento mega para redistribuir recursos do FIES, Bolsa da CAPES, Bolsa de Assistência ao Estudante, Bolsa de Residência Médica, todas as bolsas estão lá, Bolsa Pronatec, Bolsa para burro, só não tem Bolsa Louis Vuitton, como dizer, né? Mas tem tudo que é tipo de bolsa, né? Agora, além das bolsas, tem algo que é essencial, merenda escolar. Vocês acham normal que o per capita para merenda seja igual para todos os municípios brasileiros? Eu acho errado. Me desculpa, Ministério da Economia, eu acho que o valor per capita da merenda, ele tem que ser diferenciado por grau de vulnerabilidade do município, é óbvio. Tem municípios muito pobres que precisam receber mais e tem municípios mais ricos que não precisam receber tanto, de repente não precisam nem receber, sei lá, né? Agora, é preciso negociar isso, isso é uma política que depende essencialmente do governo federal. A outra coisa, distribuição dos recursos do PDDE. PDDE é distribuição do salário educação, né? A parte que é do governo federal e que vai para todos os estados e municípios é conhecido popularmente como dinheiro direto na escola. Dinheiro direto na escola é muito importante, você sabe, para a escola, para a gestão da escola, para a diretora que está lá, ela precisa daquele dinheiro para coisas pequenas que fazem diferença para o dia a dia da escola. Agora, o dinheiro direto na escola é distribuído linearmente, todo mundo recebe igual, né, por aluno, quando deveria ter um critério redistributivo para ele ser mais justo, mais equânime. Com isso, nós diminuiríamos as desigualdades educacionais, pelo menos do ponto de vista do financiamento, né? Livro didático. Livro didático é uma política do MEC, tá? Programa Nacional do Livro Didático. Vai livro para todo mundo, né? O MEC precisa definir o que ele quer da vida. Ele vai continuar distribuindo o livro que as pessoas não usam porque estão acessando plataformas digitais, outros recursos didáticos. É preciso ter esta flexibilidade, né? Além disso, e aí eu termino, porque eu já vi que está no meu The End, Finish, como disse a Benedita, né? O Finish já está aí, né? Agora, tem ações urgentes do MEC que não tem a ver nem com o futuro do Fundeb, nem com a redistribuição dos recursos que estão lá no MEC, que vai igual para todo mundo e aumenta a desigualdade, que é o que o MEC vai fazer este ano com algumas questões emergenciais que já estão na rua, né? Que é Enem, não sabemos o que vai fazer. O SAEB, que é feito a cada 2 anos e que gera o IDEB, que o governador mostrou, é uma série histórica que foi iniciada em 95, quando Paulo Renato estava lá, eu era presidente do INEP. Nós não podemos perder essa série histórica, porque ela nos dá uma indicação muito precisa do que está acontecendo nas escolas do Brasil. O que nós faremos também, além do Enem e do SAEB, o que nós faremos com a Base Nacional Comum Curricular? Os estados e municípios brasileiros estão implantando a Base Nacional Comum Curricular, que não é currículo, é uma referência de orientação para os currículos estaduais, municipais e das escolas. Mas o MEC precisa apoiar e dar assistência técnica aos estados e municípios para que a base da educação infantil, que já está lá, está na rua, a base dos anos iniciais, como o governador sabe, o Ceará, inclusive, nos ajudou com a base dos anos iniciais, e o Idilvan lá, que hoje é deputado, era presidente do Conced, me ajudou muito com a BNCC. E a base, ela precisa do apoio do MEC para ser implementada, porque, em primeiro lugar, a base valoriza a alfabetização nos 2 anos iniciais e define uma estratégia
de melhoria da alfabetização, que eu concordo, ainda é o grande desafio da educação brasileira. A última avaliação da alfabetização mostrou que 50% das crianças brasileiras no final do terceiro ano não sabem ler e escrever. É impossível dar certo e melhorar a qualidade se as crianças não aprenderem a ler e escrever até o final do terceiro ano. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Helena. Acho que foi muito interessante, intenso, mas muito interessante. Peço desculpas pela questão do tempo. Eu gostaria de passar agora para as perguntas. A gente está com pouco tempo, então vou passar primeiro para a Lavínia, e depois vão ter mais 2 perguntas. Se a gente conseguir, a gente tenta apertar. Então, por favor, Lavínia, também vamos mirar sem ter cortes. Por favor. Muito obrigada por essa mesa maravilhosa. Realmente é uma satisfação muito grande estar aqui. E eu vou perguntar diretamente para a professora Débora, na verdade é um pedido de ajuda. É uma pergunta um pouco maluca, mas eu juro que tem método nessa loucura. Pelo seguinte, eu estou convencida, estudo futuros, que a questão da interdisciplinaridade e a construção coletiva do conhecimento é fundamental mediante as novas tecnologias. Tá? E eu falho como mediadora. Concordo com você, não sou mais transmissora, mas tem um ponto que eu falho como mediadora. Eu não consigo fazer os meus meninos grandes, porque eu dou aula na faculdade, trabalharem em grupo. Eu faço uma questão, uma formulação, e peço para eles trabalharem em grupo. Cada um pega o seu celular, pesquisa, e quando apresenta, é um somatório de apresentações individuais. E eu gostaria que, se alguém tiver mais também uma contribuição, é uma ajuda mesmo. Posso responder? Sim, claro. Bom, esse problema que você tem hoje no ensino superior, ele é decorrente do ensino básico. Sim. Por quê? A própria tecnologia já tem como premissa justamente trabalhar essa questão da colaboração, da empatia, das resoluções de problemas. E isso acho que fica muito claro com o trabalho de robótica com sucata. Porque as crianças também não sabiam trabalhar em grupo, não sabiam o que era grupo, né? Porque até então também fica uma coisa muito vaga para essas crianças. E como é que o professor trabalha isso então em sala de aula? Exercitando desde a educação básica essa questão que é primordial. Quando você coloca um trabalho mão na massa, que eles têm que vivenciar essa aprendizagem, é algo natural que vai acontecer dentro do processo. Ele vai olhar para o colega, ele vai pedir ajuda, porque o trabalho exige essa colaboração. A própria disposição da nossa sala de aula, por isso que eu comecei falando da nossa sala de aula, ela não colabora com isso, porque um atrás do outro, ele vai trabalhar o individualismo, ele não vai trabalhar o coletivo. Então, desde essa reorganização da sala de aula, dessa aprendizagem que passa pelas mãos, que é a aprendizagem mão na massa, a gente precisa exercitar na educação básica. Por isso que é tão fundamental, e eu levanto a minha bandeira aqui, porque eu não entendo como é que o trabalho de robótica com sucata, que também é escalável, que não tem custo, né, praticamente, porque a gente está trabalhando a questão da sustentabilidade. Hoje a gente sabe que a tecnologia é algo sustentável, porque nós temos equipamentos que podem ser reaproveitados, que podem ser trabalhados para a robótica, não se torna uma política pública efetiva. Então, a gente precisa levantar e colocar tendências tecnológicas no currículo brasileiro, porque se a programação, o ensino de programação, que em muitos lugares já é tido como uma segunda língua, e o ensino de robótica tivesse no currículo brasileiro, a gente não vai enfrentar esse problema que você enfrenta no ensino superior. Só um acréscimo. A Base Nacional Comum Curricular, ela, na verdade, já introduz principalmente a ideia, a proposta de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, resolução colaborativa de problemas. Ela induz a determinadas atitudes e valores que são fundamentais para o trabalho em equipe. Isso favorece metodologias ativas e o Project Based Learning, que é o PBL, tá certo? Que é muito estimulado na Base Nacional Comum Curricular a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Não significa que a disciplina morreu. A disciplina continua. Agora, se eu for trabalhar meio ambiente, para quem está aqui, é impossível eu trabalhar meio ambiente, que é uma questão temática, sem envolver conhecimentos de diferentes áreas.
né? A mesma coisa, pensa, se eu tiver um tema ligado à economia criativa ou aquecimento global, é óbvio que ele é interdisciplinar, né? Então, é um pouco isso, Lavínia, que a base, ela inova. Agora, a Débora está certíssima quando diz, olha, o problema é que eles chegam na universidade tendo oriundos de uma escola tradicional, quadrada, antiga. Agora, o que nós estamos propondo com a nova base é exatamente uma nova proposta de interação e que eu acho que vai favorecer enormemente o trabalho em equipe. Obrigado pelas respostas. Bom, eu sei que temos algumas perguntas ainda. Eu vou, por causa do tempo, mais uma pergunta. Vou deixar aqui o convite também para o painel, para o coffee break. Eu sei que esse tema tem muito pano para manga, então também estaremos lá fora, vamos conversar bastante sobre isso. Gostaria de passar a palavra. Obrigada, agradeço a mesa incrível. Minha mãe é professora da escola municipal também, me emociona muito. Eu queria propor, qualquer um de vocês que quiser comentar, eu vou ficar muito lisonjeada. Eu achei muito interessante você falar de a mudança de paradigma entre transmissor de informação para mediador. E eu gostaria de pensar o Escola Sem Partido e a perseguição dos professores como mediador e educador nessa loucura que a gente está vivendo em relação à educação. Se alguém quiser comentar sobre isso, agradeceria muito. Obrigada. Se todos quiserem comentar, mas show bem rápido, a gente Eu consegue. comento. Então, vamos. Olha só, quando eu estava lá no MEC como secretária executiva, fui consultada a esse respeito oficialmente. O ministro era o Mendoncinha, daí passou para o jurídico e o jurídico, eu falei, olha, é o seguinte, eu quero saber qual é a posição do jurídico do MEC a respeito do projeto de lei Escola Sem Partido, mas eu vou dizer o seguinte, que eu sou contra por tais e tais razões. O jurídico desenvolveu um parecer, o parecer oficial do MEC foi encaminhado ao Congresso Nacional, está lá, está nos anais do Congresso Nacional e está assinado, inclusive, por mim. E eu repito aqui, quer dizer, eu sou radicalmente contra o conceito de escola sem partido, porque, em primeiro lugar, porque ele é inconstitucional, no meu modo de ver, tá certo? Porque a Constituição, ela garante a liberdade de opinião, o pluralismo de ideias, né? Do mesmo modo que eu sou contra a escola sem partido, eu também sou contra você fazer dentro da escola uma partidarização da escola, como muitas vezes acontece, né? Eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de avaliação do livro didático de História, lá no MEC, e Sociologia, e aí, bom, tinham livros ali que não tinham nenhum fundamento científico, quer dizer, eram panfletos político-partidários, na verdade, né? Então, isso existe, quer dizer, você tem alguns livros que são tremendamente, tanto para o lado A ou B, direita ou esquerda, não interessa, às vezes até puxando tendências religiosas, o que eu acho que não é bom, né? Então, eu sou contra isso, esse é o posicionamento oficial do MEC. Não sei se agora eles vão mudar, né? Mas foi esse. Isso está escrito lá, ainda bem que eu fiz isso e assinei, né? E agora eu vou completar como professora. O nosso partido tem que ser escola. O partido da aprendizagem. Claro. Não existe escola sem partido. Esse não é o maior problema da educação hoje. Nosso partido é a escola. Claro. Tá bom. Eu gostaria de encerrar o painel. O nosso próximo convidado. Se a gente atrasar muito, enfim, a gente tem que agradar. Então, o Marcelo Varnish conseguir nossas verbas. Enfim, fica o convite depois no coffee break para a gente estender essa discussão. Fica o convite também para a gente levar os temas que foram abordados aqui, para a gente refletir e, enfim, sair daqui pensando e trabalhando e cultivando para que a gente tenha uma educação de qualidade. Muito obrigado. Próximo painel aqui mesmo. Próximo painel aqui mesmo. Aqui.